Primeiramente, gostaria de acolher aqui a Lívia com seus pais e padrinhos, meus parentes. Logo após a celebração da Santa Missa, teremos o batizado. Também, queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que no dia de hoje se fazem presentes nesta celebração litúrgica, em que a igreja comemora a solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação do Senhor. Hoje a igreja recorda de forma muito especial este mistério que nós contemplamos no Natal, que é a visita dos 3 reis magos a nosso Senhor. Estes 3 homens, que a tradição atribui 3 porque eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas no Evangelho não diz quantos eram. Mas a tradição atribui a 3, que têm nomes: Melquior, Gaspar e Baltazar. Esses 3 homens, eles vão até Belém, movidos por um fenômeno, que é esta estrela. Nós não sabemos dizer se foi um meteoro, se foi uma estrela, se Deus fez surgir um sinal no céu, mas o que nós sabemos é que algo diferente aconteceu no céu, para que esses 3 reis, que eram homens muito poderosos, reis e magos, eram homens pagãos, homens que cultuavam outros deuses, que tinham outras religiões, que não pertenciam ao povo de Israel, não pertenciam ao povo judeu. Estes 3 homens, movidos pela estrela, saíram dos seus reinos e foram em direção então até Belém. Quando chegaram a Jerusalém, Herodes, como toda a cidade, como diz o Evangelho, ficaram perturbados com o nascimento deste rei. Herodes, porque sentiu o seu poder humano, terreno, ameaçado, por isso queria matar o menino rei. E os judeus, porque esperavam o Messias. Mas os judeus esperavam o Messias de 2 maneiras. O pequeno resto de Israel, que esperava fielmente, como São José, Nossa Senhora, São João Batista, Simeão. Esse pequeno resto de Israel aguardava o Messias de verdade. Mas havia uma outra parte que esperava um Messias político. Um Messias que iria libertar o povo dos romanos. Um Messias temporal. Por isso essa notícia perturbou toda a cidade de Jerusalém. E quando os magos chegaram, dizendo que estavam ali para prestar a sua homenagem ao rei que tinha nascido, Herodes disse: muito bem, então quando vocês encontrarem, voltem aqui e me digam onde ele está, para que eu também vá prestar a minha homenagem. Mas Herodes, como nós sabemos, não queria prestar homenagem nenhuma. Herodes queria matar, como depois ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, no massacre dos inocentes, sentindo o seu reino ameaçado. Esses homens continuaram seu caminho, até chegar no local exato aonde a estrela indicava. E como diz o Evangelho de São Mateus, Mateus, como um bom judeu, deixou descrita a cena que esses 3 reis encontraram. Encontraram Maria, encontraram o menino com Maria sua mãe, ou seja, encontraram o rei com a rainha mãe, ali, no presépio. Isso é muito importante, porque não diz que ele encontrou o menino com Maria sua mãe, porque se esse menino é rei, na tradição de Israel, na monarquia de Israel, a rainha mãe tem um papel importantíssimo. Então ele encontrou o menino com Maria, Nossa Senhora como a sede, o trono onde Jesus se senta. E esses 3 homens, quando chegaram, entraram na casa e viram o menino com Maria sua mãe e ajoelharam-se diante dele e o adoraram. O que isso significa? Significa que a salvação agora, ela não está mais restrita a um povo de linhagem sanguínea, como o povo de Israel.
o povo da promessa. Agora, quando esses 3 reis magos se ajoelham diante de Deus, ali está a universalidade da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ali, todas as religiões pagãs do mundo devem se curvar e se render ao único Deus verdadeiro. Esses 3 homens tinham as suas religiões falsas, mentirosas, tinham seus ídolos, os seus deuses falsos, mas quando se encontraram com a verdade que é Jesus, a única verdade, o único caminho, eles se prostraram e adoraram, porque reconheceram que Ele é o único Deus verdadeiro. Por isso, meus irmãos, nesses 3 reis magos, está toda a humanidade que não conhece Jesus, ou que estão em caminhos tortuosos, no paganismo, em outras religiões, em seitas, que devem vir adorar Jesus. Mas essa estrela não brilhou para sempre, ela se apagou. E não foram todos os povos do mundo que foram lá, foram só 3 reis. Mas Jesus, no final do Evangelho, diz aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. A estrela hoje somos nós. Nós que somos católicos, cristãos, devemos ser para o mundo a estrela que indica onde está o Deus verdadeiro, aonde está a verdadeira fé. Nós devemos ser para o mundo este sinal, não uma estrela tanto faz como tanto fez. Nós não somos mais um. O cristianismo não é, o catolicismo não é mais um no meio do mundo, é a única religião verdadeira. Não existe outra, porque somente há um Deus, uma verdade, uma fé, um batismo. E se nós cremos nisto, nós não podemos ficar inertes. Se nós cremos que existe um caminho para o céu, que Jesus deixou, a sua única igreja, santa, católica e apostólica, professamos um batismo, cremos que existe um só Deus em 3 pessoas, e que Deus se encarnou e veio para nos salvar, morreu numa cruz, ressuscitou e nos deu o céu, então todas as pessoas que não estão neste caminho, que não conhecem este Deus, que não conhecem Jesus, devem conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. E nós devemos ser essa estrela que brilha no meio do mundo, que indica o local onde Jesus está, não uma estrela que tem brilho próprio, mas uma estrela que indica e que depois se apaga. A estrela, ela se apaga. As estrelas são sóis que morreram ou que ainda estão emitindo luz e que nós vemos sua luz no céu, mas eles se apagam, não estão lá para sempre. O único sol verdadeiro é Jesus Cristo, que brilha eternamente. Nosso papel é acender, indicar e apagar, porque quem tem que ficar é Deus, não nós. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos ser no mundo, hoje, essa estrela, que indica o local para as pessoas aonde Jesus está. O mundo hoje está sedento de Jesus, da fé. E nós podemos ser essa estrela que não podemos ser inertes. Nós caímos hoje num indiferentismo, dizendo assim: não, padre, eu já escutei isso, não, padre, tanto faz como tanto fez, né? Se a pessoa vai no espiritismo, se ela vai na outra igreja, o que importa é ela buscar Deus. Não, não importa ela buscar Deus. Existe um Deus verdadeiro, uma fé, e eu tenho que transmitir essa fé para essa pessoa. O que importa é ela seguir um caminho. E se esse caminho estiver indo para o inferno? O que importa é seguir um caminho. Não. Os reis magos são a prova cabal disso. Se Deus não quisesse que os povos se convertessem, que todo mundo ficasse na mesma, os 3 reis magos não deveriam ter ido lá e tomado outro caminho, diz o Evangelho. Depois que encontraram Jesus, eles mudaram de rota, se converteram, porque conheceram a verdade, conheceram Jesus, a única verdade, e ofereceram presentes a ele que indicam quem este menino é: ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o Salvador. Esses homens levam presentes para indicar que este menino é o único Deus, é o único rei
e é o único Salvador. E voltam por outro caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós devemos pedir nesta missa a poderosa intercessão dos 3 reis magos que estão enterrados na Catedral de Colônia, na Alemanha, e que possam, de forma especialíssima, rezar por nós para nos tirar da frouxidão que nós estamos no mundo moderno de anunciar o Evangelho e a verdade da fé, com medo de ferir, agredir os outros. Não, a fé, ela se propaga por atração, não por domínio, é por atração, porque é uma pessoa. Jesus é uma pessoa divina, e se nós estamos em comunhão com Ele, vivemos a vida dele, automaticamente nós seremos estrelas no mundo. Nós estaremos atraindo as pessoas, elas virão a nós, elas virão a verdade da fé. Por isso, não precisamos fazer esforço nenhum de cuspir, às vezes, nas pessoas, moral, doutrina. Não, é viver o Evangelho. Se vivemos o Evangelho, automaticamente nós vamos ensinar a verdade. Nós vamos viver a fé e seremos luzes no mundo para as pessoas que estão procurando luz. Por isso, no dia de hoje, vamos pedir a estes 3 reis que intercedam por nós e nos deem a coragem de dobrar o nosso joelho diante de Jesus, de confessarmos a nossa fé e lá fora, fora da porta dessa igreja, lá na família, no trabalho, na escola, na universidade, no meio do mundo, sermos luzeiros para as pessoas que estão perdidas na mentira, na escuridão, e que estão necessitadas da luz de Belém, que indique o local exato, aonde está o sentido da vida delas, aonde está a única verdade, o único caminho, a única vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a igreja não oferece mais ouro, incenso e mirra. A igreja oferece a Deus o seu próprio Filho, o pão e o vinho. Hoje temos a graça de oferecer a Deus em sacrifício perfeito e santo a oblação do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que foi encontrada junto com Jesus, Jesus foi encontrado no seu colo, que ela apresente também ao mundo e a nós a única verdade, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.